diferenças. Também vamos nos aprofundar um pouco sobre a teoria ácido-base, ou seja, entender qual é o conceito de Arrhenius, um teórico, que trabalhou sobre essa questão ácido-base. E apesar de não estar no PET de vocês, eu vou apresentar um pouquinho dos conteúdos dos óxidos e sais. São outros compostos inorgânicos que também vão fazer parte aí, se vocês forem prestar um concurso ou até mesmo o Enem que está por vir. É válido lembrar que nas aulas do Enem vão ser abordados também esses temas do PET do primeiro ano. Então, fique atento à programação, olhe direitinho quais serão esses dias, ok? Bom, nós vimos que existe 3 tipos de compostos. Existem os compostos formados por ligações metálicas, as ligações iônicas e as ligações covalentes. Desses 3 tipos, existem apenas 2 capazes da formação de íons. São aqueles que já existem esses íons presentes, que seriam os compostos iônicos, e ainda os compostos covalentes. Bom, o que são compostos iônicos, né? São aqueles capazes de formação de ânions e formação de cátions. Lembrando que os ânions são carga negativa e os cátions são todos aqueles com carga positiva. Bom, dividimos então esses compostos em 2 grandes grupos, os grupos orgânicos e os grupos inorgânicos. O que difere um do outro? No início da sua teoria, acreditava-se que todos os compostos orgânicos só poderiam ser sintetizados dentro de um organismo vivo. Hoje nós já sabemos que não é assim. Então, partiu-se dessa ideia para separar os compostos orgânicos e inorgânicos. Dos compostos inorgânicos, nós temos como classificação o grupo ácido, o grupo base, o grupo sal e o grupo óxido, ok? Bom, segundo esse teórico, Arrhenius, ele determinou que um ácido é aquele capaz de liberar o íon H+, quando está em água. Bom, então os ácidos eles são eletrólitos e, portanto, formam íons em solução aquosa. Os ácidos são compostos covalentes que reagem com a água, ou seja, sofrem ionização. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é: toda ionização é uma reação química, ou seja, não havia um íon naquela formação. Porém, a partir do momento que ele entra em contato com a água, ele tem então essa reação e a formação de um íon H+, ou como nós chamamos, hidrônio H3O+. A ionização é uma reação química que ocorre entre moléculas produzindo íons que não existiam anteriormente. Então, vamos observar aqui. Nós temos uma reação de ionização. Nós temos o cloreto de hidrogênio reagindo com água. Gente, algo interessante para vocês perceberem é o seguinte: toda a reação de ionização, quando eu tenho o HCl antes de entrar em contato com a água, eu tenho um cloreto. Quando ele entra em contato com a água e se separa, aí sim eu tenho um ácido, ok? Então, olha só, vamos observar o que vai acontecer aqui. Eu tenho o HCl, essa água ela vai capturar esse hidrogênio, nós vamos ver isso mais para frente, e vai formar então H3O+, e liberar esse Cl como Cl-. É válido lembrar, gente, que qual é o tipo de ligação entre o hidrogênio e o Cl. Então, olha aqui, ó, o hidrogênio, ele tem uma ligação covalente com o Cl. Existe uma diferença de eletronegatividade, no entanto, esses elétrons, eles fazem parte dos dois. Por mais que o cloro tenha preferência desses elétrons, o núcleo do cloro, ele atraia mais esses elétrons, o hidrogênio, ele não possui carga, e nós chamamos isso de parcialmente, ou seja, ele adquire a capacidade
de ter parcialmente a carga positiva, ok? Mas, na verdade, não há um íon aqui dentro, tá bom? Só para esclarecer para vocês essa questão da ligação covalente. Bom, então vamos entender como é o processo de ionização. O cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio e ele vai atrair esse par de elétrons para si. Então, o hidrogênio vai adquirir uma carga parcialmente positiva, enquanto que o cloro vai adquirir uma parcialmente negativa. Quando essa substância entra em contato com a água, o oxigênio da água, ele é muito eletronegativo. Ele vai atrair esse hidrogênio, quebrando a ligação covalente e fazendo, então, se estabelecer a formação do hidrônio, que é o H3O+. Então, vamos passar aqui para frente para vocês observarem justamente isso. Então, aqui eu vou mostrar através de setinhas o que eu quero mostrar. Então, olha só, nós temos a ligação covalente, ela está estabelecida aqui, essa representação, pela estrutura de Lewis. Então, o cloro ele tem 7 elétrons na última camada, o hidrogênio 1. As bolinhas rosas representam os elétrons do hidrogênio e as azuis, as do oxigênio e do cloro. Então, o cloro, como a gente disse, o núcleo do cloro ele atrai mais esses elétrons, esses pares de elétrons para si. Enquanto que o oxigênio vai atrair o hidrogênio. Então, quando romper essa ligação aqui, essa bolinha rosa que era do hidrogênio vai passar a ser do cloro. E esse hidrogênio aqui que vai sair daqui positivo, vai se ligar ao hidrogênio da água. Dessa forma, esse hidrônio vai adquirir carga positiva. Por quê? Existe um excesso de carga positiva nesse composto. Então, dessa forma, nós temos o que nós chamamos de H+, e Cl-, ok? Deixa eu só apagar aqui. Esqueci. Isso. Bom, então em meio aquoso, o cátion, né, do hidrônio, ele é cercado pelas moléculas de água e o cloro adquire então essa carga negativa. Bom, então como que nós medimos a força desses cloros? Como que nós vamos medir então a força de um ácido, desculpa. Como que nós vamos medir a força desse ácido? Vamos considerar aqui essa situação, onde eu tenho o HCl e o H3BO3. Observe que no HCl, cada molécula vai liberar um hidrogênio, enquanto que no H3BO3, cada molécula libera 3 hidrogênios. Então, qual que era a ideia? Aquele que liberar mais hidrogênios vai ser mais forte, e na verdade não é assim. Tudo depende desse alfa, que é a porcentagem de hidrogênios que efetivamente vão se ionizar. Então, nós podemos trabalhar com esta fórmula aqui. Esse normalmente é um dado que já é tabelado, porque ele já foi feito experimentalmente, já foi feito esses cálculos, então a gente não precisa memorizar. O que acontece é que você precisa ter em posse o valor desse alfa, para que então você consiga determinar se um ácido ele é forte ou ele é fraco. Então, os ácidos fortes são aqueles que têm a porcentagem de alfa sempre maior que 50. Exemplo, o ácido clorídrico. Ele tem uma porcentagem de 92,5. Enquanto que o ácido bórico, ele tem a porcentagem de 0,075%. Então, ele é considerado um ácido fraco. Ou seja, apesar dele ter 3 hidrogênios para serem liberados, nem todos eles vão sofrer ionização, ok? Bom, nós temos o contrário da base. Já que o ácido é aquele que libera o H+, a base é aquela que vai liberar o ânion OH-. Então, segundo Arrhenius, a base são compostos que vão sofrer dissociação. Ou seja, ela já é composta por cargas, né? Ela já é um composto iônico que possui cargas, e quando está em água, ela simplesmente vai separar essas cargas, ok? E o único ânion que ela vai liberar vai ser o OH-, ok? Então, para a gente entender aqui o processo de dissociação,
Dissociação é a liberação de íons já existentes. Ou seja, na dissociação, se uma base não há uma reação química. As moléculas de água apenas cercam os íons já presentes em solução. Então, o NaOH, então quando ele coloca em água, quando ele se dissocia, ele libera o Na+, que já fazia parte da sua estrutura, e o OH-, ok? A mesma coisa acontece com o de baixo. E as forças das bases? A mesma coisa. De forma análoga ao que aconteceu com os ácidos, as bases elas serão também medidas através desse grau, que é esse alfa. As diferenças principais estão em como essas bases são formadas. Como nós vimos, toda base é formada por OH- e um metal. O que vai determinar um pouco dessa força é justamente esse metal. Então, quando nós temos bases formadas por metais alcalinos, ou seja, aquela primeira coluna ali da tabela periódica, e alguns metais alcalinos terrosos, que são da coluna 2, eles vão ter um alfa maior do que 50. Então, isso é uma base forte. Uma base fraca são quando nós temos bases através de metais de transição, né, que normalmente estão ali nas famílias 13, 14 e 15 da tabela periódica. Também eles terão alguns alcalinos terrosos e o alfa de porcentagem deles será menor do que 5. Vale lembrar, gente, que no livro didático de vocês vão ver uma outra forma de classificar a força dos átomos. Isso é muito interessante, porém aqui, nesse momento, com o tempo que nós temos, nós não vamos abordar. Então, eu só quero ressaltar para você, estudante, que além desse método do alfa, da porcentagem do alfa, existe ainda uma outra forma de medir a força do ácido e da base. Bom, agora nós vamos trabalhar um pouquinho com os sais. Sais são compostos capazes de dissociar em água, liberando íons, mesmo que em pequena porcentagem. Esses sais podem liberar íons H+, OH- ou até mesmo outros, tá? E os íons liberados pelos sais já faziam parte da sua estrutura. Logo, os sais sofrem dissociação. Então, quem sofre ionização? Ácidos. Quem sofre dissociação? Base e sais. Então, aqui nós temos exemplos de dissociação. O NaCl, o nosso famoso cloreto de sódio, sal de cozinha, ele se dissocia em água em Na+, e Cl-. O CaNO3,2, ele vai dissociar em Ca+, Ca2+, e NO3-. O NH4PO4, nós vamos ter o NH4+, e o PO4 3-. E ainda o MgBO3,2, que vai se liberar Mg2+, mais 2BO3-. Professora, como eu consigo identificar quais são essas cargas? Existem algumas técnicas, mas principalmente observe o metal. Normalmente o NOx desse metal vai determinar a carga do restante, ok? Bom, outra coisa importante a se falar é que os sais são produtos das reações de neutralização. Então, numa reação entre um ácido e uma base, os produtos formados serão água e um sal. Então, para poder fazer aqui de forma generalizada, vamos olhar o seguinte. Aqui eu tenho um ácido, eu tenho um H e um metal ligado a ele. Aqui eu tenho uma base, eu tenho o OH e um metal ligado a ele. Observe que esse hidrogênio vai ser capturado por esse oxigênio. Dessa forma, eu vou ter, então, aqui a água. E o ametal que estava no meu ácido e o meu metal que estava na minha base vão se unir, formando, então, o sal. Então, o sal, gente, é um dos produtos formados por qualquer reação de neutralização,
quando eu tenho um ácido sendo neutralizado por uma base. Nós temos ainda os óxidos, e os óxidos são compostos binários formados apenas por dois elementos químicos, dos quais um é o oxigênio, que normalmente é o mais eletronegativo. Não existe óxidos formados por flúor, porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Bom, nós vamos fazer aqui então uma atividade para vocês entenderem um pouquinho sobre esses processos. Então, relembrando aqui, antes de fazermos a atividade, vamos lembrar, o que que nós vimos? Nós vimos que ácidos são aqueles que liberam H+, em solução, o hidrônio. No entanto, eles têm uma ligação covalente com um ametal. E esse ametal, ele é mais eletronegativo. Então, em água, o que que vai acontecer? O oxigênio da água vai capturar o hidrogênio, formando o íon o H3O+, ok? E a base? A base ela vai se dissociar. Ela já existe uma diferença de cargas entre seus elementos, que é o metal e o OH-. E em água ele vai se dissociar, então, liberando esse metal com carga positiva e o ânion OH-, beleza? Os sais são formados por metal e ametal, que é um produto da reação de neutralização de um ácido com uma base, correto? E também sofre dissociação. E os óxidos? Os óxidos são aqueles presentes entre dois compostos, né, oxigênio mais um, sendo que esse segundo elemento não pode ser mais eletronegativo que o oxigênio, ok? Vamos para a atividade, então? Então, olha só, o SJT de São Paulo. Safiras, esmeraldas, rubis, turquesa, topázios, pedras semipreciosas e coloridas, nada mais são do que Al2O3, misturados com impurezas, Fe2O3, Cr2O3. Por exemplo, sobre um cilindro de alumínio aquecida, espalha-se Al2O3 e Cr2O3. Finamente dividido, o produto da fusão forma um único cristal, o rubi sintético. As substâncias acima pertencem a qual função inorgânica? Então, nós precisamos lembrar, ácidos, ele tem que ter a capacidade de liberar hidrogênio e na sua estrutura precisa estar o hidrogênio ligado covalentemente com um ametal. Aqui nós vamos ter as seguintes substâncias que ele está querendo saber. Então, nós temos aqui o Al2O3 e o Cr2O3. Não tem hidrogênio nele, então não pode ser um ácido. Ele pode ser um sal, mas eu preciso ter um metal e um ametal. Ok, eu tenho o alumínio e o cromo, que são metais, e tenho o oxigênio, que é um ametal. É uma base? Não, porque não tem a presença da hidroxila, o OH. É um hidreto? Também não, porque o hidreto seria se tivesse um hidrogênio, antes de colocar isso em solução. Então, estamos entre sal e óxido. Lembra que eu comentei com vocês que os óxidos, eles são formados por apenas dois elementos, sendo que um é o oxigênio e o outro precisa ser menos eletronegativo do que ele? Então, observe que por eles serem metais, eles são menos eletronegativos. Portanto, a resposta certa é o óxido. Então, todos esses compostos fazem parte dos óxidos, ok? Bom, com isso concluímos a aula de hoje. Eu quero agradecer a todos por essa aula. Se ficou alguma dúvida, envie para os nossos canais de atendimento. Vai ser um prazer tirar a dúvida de vocês. No mais, um grande abraço virtual e até mais.